Vamos sentar, queridos, e abrir lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler do versículo 14 até o 17. Vamos trabalhar em cima desse assunto que é muito importante. Então, todos acharam? Então, vou ler. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Olha que Paulo está dizendo: graças, porém, a Deus. Ele está dando graças a Deus. Paulo tem uma grande visão daquilo que ele vai falar. Então ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo, olha lá, em Cristo, guarde bem essa palavra, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com estes cheios de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, presta atenção, mercadejando, vendendo, comercializando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Então, o centro do que nós lemos aí é isso aqui, ó. Em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, você já ouviu tudo isso, vamos recapitular. Eu tenho que te explicar o que é em Cristo. Então, vamos lá, Gênesis capítulo 6, né? Você já me ouviu pregar e falar sobre isso. Para te explicar o que é em Cristo. Então, Gênesis 6, Deus vai mandar um dilúvio aqui na terra. E fala sobre a corrupção do gênero humano, né? Então, vamos ler alguns versículos aqui. Versículo 3 do capítulo 6 de Gênesis. Então, diz o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 8, porém Noé, vamos ler o 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro em seus caminhos, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. 11, presta atenção no 11. A terra estava corrompida à vista de Deus. Naquele tempo, a terra estava corrompida à vista de Deus, né? E cheia de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida. Agora presta atenção. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. O que, pastor? É isso mesmo, a terra estava corrompida e todo ser vivente, entenda isso, havia corrompido o seu caminho na terra. Todo, desde o homem, os animais, tudo se corrompeu por causa do pecado. Então disse Deus a Noé: resolvido dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Aí dá uma obra para Noé. Faz uma arca de tábuas de cipreste, farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. E daí ele dá a medida da arca e tudo que iria acontecer. Então presta atenção. A terra estava toda corrompida, vem um grande julgamento de Deus na terra. Deus vai destruir todo o ser vivente da terra. Mas lá no meio tem um Noé. Era um homem justo que andava com Deus. Então, Deus chama Noé e lhe dá um trabalho. Então vamos falar um pouquinho sobre ser chamado por Deus.
Não, o que é uma pessoa chamada por Deus? Não é uma questão de eu querer fazer o que Deus, querer fazer as coisas por Deus. Né? Então, a gente vê assim, não, você precisa fazer alguma coisa por Deus. Quantas pregações? O que você está fazendo por Deus? Já começa a te condenar. Então tem que fazer coisas. Noé era um homem justo, só isso andava com Deus. Deus tem um plano que Noé nem conhece. Qual é? Eu vou destruir a terra está corrompida. Noé nem sabe que Deus vai fazer isso. Então o que Deus faz? Deus fala com Noé, chama e fala para Deus, para Noé. Noé, o meu trabalho é esse, meu plano é esse, você está comissionado para realizar aquilo que eu planejei. Então ser chamado por Deus não é questão de eu quero fazer as coisas. Eu vou fazer na marra. É ser chamado por Deus, não é eu estabelecer uma estratégia, um plano e começar a executar. Mas eu ser chamado por Deus nem passava pela minha cabeça. Então Deus tem um plano, revela para mim e me chama para cumprir o plano dele. Não o que eu quero fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha, Noé não sabia o que Deus ia fazer. Noé era correto, só isso. Andava certo. Deus tem um plano. Encontra alguém que possa ser útil para cumprir o plano. Noé não está dizendo assim, eis-me aqui. Como Jeremias, envia-me a mim. Não está dizendo isso. Então Deus fala com Noé e mostra para Noé o que Noé tem que fazer. Não é o que Noé queria fazer por conta própria. Mas é o que Deus queria que Noé fizesse. Isso é o chamado de Deus. Não é eu traçar uma estratégia. Não é isso. A gente vê, eu vejo gente querendo traçar estratégia para salvar pessoas. Espera um pouquinho. Qual estratégia? Às vezes eu estou traçando coisas que nem Deus não quer nem que eu faça. Eu nem entendi o que Deus quer que eu faça. Eu estou fazendo coisas porque eu quero fazer por conta própria. Nem sei se Deus quer. Eu acho que é bom, vou meter a cara. Isso não é ser chamado por Deus, é fazer por conta própria. Agora Noé não sabia nada do plano de Deus. Deus falou com ele, comissionou, disse que ia fazer, deu até a medida da arca. Vocês estão vendo que coisa interessante aí? Sim ou não? A pior coisa é querer fazer uma coisa para Deus que você não foi chamado, porque você quer fazer. E a melhor coisa é você fazer o que Deus te chamou para fazer, porque aí vai prevalecer. Quando a pessoa começa uma coisa por conta própria, ela pode durar 1 ano, 2, depois começa um desgaste na vida dela, um desgaste na cabeça dela. Começa a vir problemas, aí vão falar, é o demônio. Não, você está dando uma de Jonas, indo para caminho errado, fazendo o que não é para fazer. Por isso, antes de você fazer qualquer coisa, sim, você tem a sua família, você pode tomar algumas atitudes com a esposa, com o filho, e Deus te dá essa liberdade. Mas a obra de Deus, presta atenção, Deus só leva em conta aquilo que Ele chamou a pessoa para fazer, não o que ela está fazendo por conta própria. Não esqueça isso, meus irmãos. Eu posso fazer muita coisa por conta própria, por isso que a gente olha e fala, Deus, aqui está a igreja não é minha. Eu não quero dar um passo por conta própria, porque senão sou eu querendo dirigir a igreja. Então eu preciso estar muito ligado em Deus para entender o que Ele quer. Às vezes a pessoa fala assim, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Por quê? Sabe por quê? Porque precisa fazer, mas eu não entendi de Deus que tem que fazer, por que eu vou fazer? Só porque tem que fazer? Não é verdade? Vocês estão entendendo ou não? Não é porque tem que fazer, Deus orientou que tem que fazer, ou você que acha que tem que fazer vai fazendo. Aí cria um monte de coisa dentro da igreja que não tem nada a ver. Aí passa a ser atividade dentro da igreja. Porque tem que fazer, aí vira uma tradição. Tem que fazer a festinha sempre, tem que fazer a reuniãozinha sempre. Vira 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E a pessoa entra numa tradição que Deus nunca mandou fazer, mas a pessoa quis fazer. Entende? Então, tudo que você acha que Deus mandou você fazer, você espera em Deus com calma, com sabedoria, porque Ele mostra como é. Se não veio nada, não faça nada. Porque você vai iniciar uma coisa que não foi chamada por Deus para fazer. Está claro isso na sua mente? Principalmente para pregar o Evangelho. Uns não foram chamados para ser pregadores, eles querem ser.
que foi chamado para dar um testemunho: Jesus mudou minha vida, é meu Salvador, mas não foi chamado para ensinar. Mas ele acha que tem que ser aquilo. Aí nunca a porta abre diante dele, ele fica pingando de igreja em igreja, porque chega numa igreja, a igreja já põe ele no púlpito aqui. Não vai acontecer nunca. Está bem claro isso no coração de vocês? O que vale é entender o chamado de Deus, o que Deus quer. E não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer. Entende isso? Mas a igreja necessita, mas espera aí, qual é a visão de Deus? Às vezes a igreja quer que se faça. A burocracia da igreja quer que faça. É obrigado. Deus mandou fazer isso, é a organização que quer que faça. Essa é a questão. Então, Deus chama Noé, dá um projeto para ele e dá condições dele cumprir o projeto. Vai dar força, capacidade, inteligência, né? Vai dar um prazo, tudo aquilo vai acontecer. Então, o que aconteceu? Noé partiu para a obra, construiu a arca, e Deus disse para ele o quê? Olha, quando você tiver com a arca pronta, vai começar a chover na terra, um casal de cada animal, de cadáver vai te procurar, vai entrar na arca, quando você fechar a porta vai vir o dilúvio. Então Noé trabalhou, aquela geração viu Noé construindo a arca num lugar alto. Deve ter zombado de Noé, tirado sarro da cara dele. Olha aquele velho com os filhos construindo uma arca, não tem nem água aqui, está dizendo que vai acabar o mundo, que vai vir um dilúvio. Deve ter rido dele durante anos. Mas quando Noé terminou aquela obra, que entrou na arca, os animais entraram ali, fechou a porta, o que aconteceu? Condenação veio e levou a todos. Jesus fala isso em Mateus 24, 25. Ele fala assim: vai ser como nos dias de Noé. A vinda dele. Então, comendo, bebendo, casando-se dentro do casamento. Ficou fazendo a festa, ficou à vontade, né? Depois ele fala assim: até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Agora, quando Noé entrou na arca, o que aconteceu? Veio a condenação sobre toda a carne. Mas aquele que estava dentro da arca não foi tocado pelo mal, não foi condenado, foi preservado, guardado por Deus, teve vida, teve alimentação dentro da arca, foi cuidado por Deus. E o diabo estava lá? Estava. Ele pôde tocar em Noé? Não pôde. O diabo entrou lá na arca? Não, aquilo era um território de Deus. Então aqueles que estavam dentro da arca, o juízo não alcançou eles não foram tocados pelo mal. Nada pôde destruir, porque aquilo era um projeto de Deus. Deus era responsável pela arca. Os que estavam dentro delas tinham a garantia de Deus, de que eles seriam guardados, preservados e não cairiam naquela condenação. Está bem claro isso na tua mente? Então, o que é em Cristo? Repare bem, eles estavam dentro da arca. Em Cristo é justamente isso. Cristo é a nossa arca da nova aliança, do Novo Testamento. Entende? Quem estava dentro da arca. Então, Cristo é a nossa arca. Nós estamos dentro da arca, nós estamos em Cristo. E a pergunta é essa, você entendeu o Evangelho? A arca estava sozinha, uma coisa tão pequena, num planeta enorme coberto de água. Sobre a condenação e nada pôde tocar nela. O diabo tocou lá em Noé, foi pôr uma doencinha nos filhos, né? Foi fazer algum mal para ele, mandou lá o leão de repente querer comer a perna da mulher dele. Não, o diabo não tinha poder para tocar em quem estava ali dentro da arca, porque aquilo ali era o projeto de Deus. Então nós estamos, Cristo é a arca da nova aliança. Aquela arca do Velho Testamento não existe mais, aquilo morreu, aquilo acabou. A nossa arca agora é Cristo, nós estamos em Cristo. Paulo fala, graças porém a Deus que em Cristo, é como se Cristo fosse uma grande arca, e nós que somos salvos estamos dentro dele. E ele fala, sempre nos conduz em triunfo. É isso que eu quero que você enxergue o que é estar em Cristo.
Nós estamos numa outra órbita, apesar de você morar na mesma casa, no mesmo bairro, estar com a mesma roupa. Você está numa outra órbita. Vamos trabalhar nisso. Já falamos isso. Por exemplo, em volta da Terra tem a lei da gravidade. Tudo que sobe, desce. Não tem? Mas quando você sai da órbita da Terra, você entra onde não tem lei de gravidade. Então lá você dá um pulo, aquilo você voa. O astronauta dentro de uma nave espacial está flutuando, né? Ele se empurra assim, vai voando, tudo leve. Por quê? Porque ele está numa outra órbita, numa outra dimensão. Ele está num lugar que não tem lei de gravidade. Onde tudo lá é diferente. Então o astronauta desceu na Lua, ele dá um pulo, vai longe. E cai lentamente, porque ele está numa outra dimensão. Então isso é estar em Cristo. Nós saímos dessa gravidade de escravidão, do pecado, do domínio do diabo, da destruição, da condenação. Nós somos postos na arca, estamos em Cristo. Você tem que ouvir e crer isso que eu estou te dizendo. Dificilmente alguém vai te ensinar essa coisa. Está tão claro aqui, mas a gente não vê pregador abrindo e falando isso. Nós estamos nessa atmosfera em Cristo. Dentro desse sistema, onde não tem lei de gravidade, de condenação, do diabo dominando, de destruição, porque nós somos arrancados disso aí pelo poder de Deus, nós somos salvos. Então a igreja verdadeira, os salvos verdadeiros, eles estão em Cristo. Você vai ver que o Novo Testamento, as cartas de Paulo, está recheada disso. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. A nova criação está em Cristo. Não há condenação para aquele que está em Cristo. Então você vai ver muito essa palavra em Cristo dentro dessa situação. Em Cristo, tudo ligado a Ele, tudo dentro dEle, tudo ligado a Ele. Não tem nada fora dEle. Então, nós estamos em Cristo agora, nesse sistema, nessa outra órbita. Pastor, mas eu enfrento os mesmos problemas sociais que o incrédulo enfrenta e vai enfrentar. É tudo igual. Pastor, eu vejo os homicídios pela televisão. Vai continuar vendo. Mas você que é salvo, você é salvo ou não é? Ou acha que não tem certeza da salvação? Se não tem certeza da salvação, precisa começar tudo de novo para entender o que é ser salvo. É salvo ou não é? Somos. Então, se eu sou salvo, Deus me libertou da escravidão, me pôs na arca, em Cristo. E em Cristo eu sou conduzido em triunfo. Agora o triunfar da Bíblia aqui, não é quantos carros eu tenho, se eu troquei de casa, ou se eu estou no melhor emprego, ou se eu sou cabeça, ou se eu sou o caldo. O triunfar da Bíblia aqui é que a condenação eterna não vai mais pesar sobre mim. O diabo, eu fui libertado do poder do diabo. Eu vou gozar a vida eterna com Deus, eu vou morar no céu. Cristo ressuscitou, quebrou o poder da morte, eu vou só deixar esse corpo. Eu já passei da morte para a vida. O triunfo que Paulo fala são essas coisas. Não é questão se eu tenho um bom salário, eu deixo de ter. Isso é triunfo humano, nesse nível que vai acabar. O triunfo que Paulo fala aqui, que eu estou em Cristo e eu serei conduzido em triunfo sobre a morte, sobre a condenação eterna. Sou conduzido em triunfo sobre o poder do diabo. E o diabo não tem poder sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo. O que o diabo pôde fazer lá em Noé? Nada. Você acha que ele não cirandou a arca lá? Sim ou não? Não podia tocar em quem estava lá dentro. Será que você acredita nisso? Porque hoje só se falam de demônio, 1000 nomes de demônio, é demônio, é demônio. Só fala, o demônio tem mais poder que Jesus Cristo hoje. E a igreja está coada com medo da macumba, da inveja, do demônio, da superstição. Aí essa igreja que prega tudo isso está dando sal grosso, banho de descarrego, rosa ungida, agorada. Está fazendo a macumbinha evangélica. Sim ou não? Então nós estamos em Cristo. Eu quero que você enxergue. É só por revelação para você se ver nisso. Se ver, nós estamos em Cristo. Nós já saímos dessa órbita de gravidade onde tudo puxa para a destruição. Nós somos salvos. E ali em Cristo, Deus é que nos conduz em triunfo. Não sou eu que me conduzo. É Deus que me conduz em triunfo.
Está bem claro isso? Agora, pastor, como é que eu entro nessa atmosfera? Como é que eu entro dentro da arca? Como é que eu entro em Cristo? Então vamos começar a trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá. Então vamos lá, abra aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos voltar para a Nova Aliança, Novo Testamento. Está tudo aqui. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Veja o que Paulo fala sobre os coríntios. Então, vamos ler desde o versículo 14, né? Olha, eu estou te falando uma coisa muito profunda. Que quando você se enxergar e se ver por revelação nisso, muita coisa vai mudar em você. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Ponto e vírgula. Entende o que você vai ler agora. Pois eu, pelo Evangelho, como pelo Evangelho, Paulo. O que Paulo tem em mente quando ele fala do Evangelho? O que é o Evangelho? As boas novas de grande alegria que Cristo trouxe. Quando Paulo fala do Evangelho, ele não está falando da escravidão do povo do Egito, da história dos judeus do Velho Testamento. Ele não está falando do Davi derrubando o gigante Golias, porque tudo isso é o judaísmo. Ele não está falando da multiplicação da farinha da panela. Está tudo isso na Bíblia? Está. Mas não é isso que Paulo está dizendo que é o Evangelho. Isso aí é o judaísmo, é a velha aliança. É bom conhecer, mas nós não vivemos mais na velha aliança. Quando Paulo está falando que ele gerou os coríntios em Cristo pelo Evangelho, Paulo tem em mente a pessoa de Jesus Cristo, a revelação que ele teve do Evangelho. Vamos ver isso em Gálatas capítulo 1. Vamos lá. Marca aí com o dedo, Coríntios, né? Vamos lá, Gálatas capítulo 1. Só para você entender o que eu estou te dizendo. Capítulo 1, versículo 10 em diante. Ele fala assim. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ele está fazendo uma pergunta. Gálatas 1:10. Vou ler de novo. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Mas então, Paulo, vamos fazer uma pergunta para Paulo. Paulo, você não aprendeu e nem recebeu o evangelho de homem algum? Então como é que você conheceu o evangelho? Essa é a pergunta. Ele responde. Mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo teve revelação direta do evangelho da graça de Deus. Esse evangelho da graça de Deus, esse evangelho que ele diz... Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. Ele fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita em quê? Não na lei, mas no evangelho, que é uma coisa totalmente diferente. Então, aí ele fala da vida dele antes do evangelho, olha lá. Porque vocês ouviram qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo. Então, Paulo viveu no judaísmo. Quando a gente fala que a velha aliança é judaísmo, é o que Paulo está dizendo. Como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. Olha lá. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Quando, porém, o que me separou, olha quando Paulo foi separado, antes de nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim para que eu pregasse aonde? Entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi para Jerusalém aos que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Para aí. Então Paulo fala, eu também vivi debaixo do judaísmo. Eu persegui a igreja de Deus. Na minha nação, quanto ao judaísmo, eu era tão zeloso que não tinha ninguém melhor que eu da minha idade. Ele também viveu no judaísmo. O que ele tinha na mente quando ele falava judaísmo? Todo o Velho Testamento, que é a história do povo judeu. A lei foi dada para os judeus. A velha aliança era uma aliança feita com os judeus.
Então Paulo viveu, mas ele falou, eu fui separado pela graça de Deus. Então eu entendi o evangelho. O que ele tem em mente quando ele fala que gerou os coríntios pelo evangelho? Não tem nada a ver com a farinha da panela, é bom saber. Não tem nada a ver com os 7 mergulhos de Naamã, quantas voltas foi dado em Jericó. Não é o evangelho, isso é o judaísmo, a história do povo judeu, como Deus agiu na velha aliança. Mas quando ele fala evangelho, o que ele tem em mente? Cristo veio ao mundo, foi para a cruz, levou as maldições, cumpriu o judaísmo, cumpriu a lei, foi o último sacrifício da lei. Estabelece uma nova aliança. Este cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Começa o Novo Testamento. Fazei isso em memória de mim. Este pão é meu corpo, que é partido por vós. O cálice da nova aliança. Você entende isso ou está com dificuldade? Então, quando Paulo fala que gerou os coríntios pelo evangelho, o que Paulo pregou para os coríntios? Ele não foi lá rodear a muralha de Jericó. Ele não foi lá falar, vamos ungir uma pedra e derrubar no gigante, porque o gigante tem que cair, tem um gigante na sua frente. Ele não foi lá falar essas coisas, ele foi falar de Jesus Cristo. Foi anunciar esse evangelho da graça de Deus. Os coríntios acreditaram, eles foram gerados dentro da arca. Como é que eu entro na arca? Como é que eu entro nessa palavra em Cristo, nessa atmosfera que não tem lei de gravidade para condenação, para domínio do diabo, para destruição, para o pecado? Pois eu, deixa eu voltar lá, 1 Coríntios 4, rapidamente. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei aonde? Em Cristo. Vos gerei em Cristo, nessa dimensão onde os salvos foram gerados pelo Evangelho. Então, quando Jesus mandou pregar o Evangelho, lá em Mateus 28, ele falou o quê? Vocês vão por todo mundo e pregue o Evangelho. Ele não mandou pregar judaísmo. Ele mandou pregar o Evangelho, as boas novas de grande alegria. Anunciar a vinda dele ao mundo, o que ele fez na cruz, a salvação, a porta que ele abriu, a vida eterna que ele veio trazer, a libertação do mal e da condenação. Isso é pregar o Evangelho. Isso é o Evangelho. Agora eu posso pregar o maná caindo no deserto e aquilo não é Evangelho. Caiu o pão do céu, caiu. Posso te pregar lá a rebelião do povo, fez um bezerro de ouro e largou Deus, e o povo é assim mesmo. Mas não é o evangelho aquilo ali. Deus mandou matar todo mundo. Deus não mandava matar no judaísmo. Deus escreveu na lei, não matarás, mas quando eles iam tomar uma nação, falava assim, mata todo mundo, boi, jumento, criança, velho. Que Deus é esse que manda não matar na lei e mandava matar uma nação toda a fio da espada? Porque lá no judaísmo era assim. Agora, no Novo Testamento, quando é que Deus manda matar? Então, quem está com a cabeça no Velho Testamento, vem com essas profecias, Deus vai pesar a mão, Deus vai mandar matar, Deus vai pôr na cama, né? Aquelas mulheres profetas com o rabinho de cabelo e popopó, né? Eis que te digo, o cajado de Jeová vai pesar a mão. É só isso que eles falam. Porque eles têm a visão do judaísmo da lei. Não conhecem o perdão e a graça que vem da cruz, meus irmãos. Não conhecem o perdão que vem pelo sangue de Jesus Cristo. Não conhece. Não conhece. Na cabeça deles é aquilo. Não sei se vocês viram um vídeo. Me caiu na mão e eu dei muita risada. Tem uma mulher daquele jeito assim tradicional, aquele cabelo comprido, aquela saiona. Ela começa a cantar assim, ó. A metralhadora de Jeová. Atrás dela tem um monte de gente de pé. Aí ela, a metralhadora de Jeová. Pó, 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 pó. E todo mundo caindo. Que metralhadora de Jeová, gente? Onde está escrito isso? Olha a cabeça do judaísmo, metralhadora de Jeová. Aí lá, pó, 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 com o dedo assim, os crentes lá, tudo caindo pelo poder, se entortando. Isso aí não é evangelho, gente. Que metralhadora de Jeová. Mas quem está no judaísmo achar que é o maior poder de Deus. Você não conhece o evangelho. Vocês estão dando risada? Isso aí está rodando. Olha a cabeça de uma pessoa assim. Não sabe nada do evangelho. Para ela, o poder de Deus é pó, 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 com o dedo e o povo cai. Tomou um tiro de Jeová. Caramba, que coisa é essa? Então, o que é o evangelho? Pelo amor de Deus, entenda. Olha.
Abre lá em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Olha o primeiro versículo que está escrito, que Marcos escreveu. Versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando começa o Evangelho? Princípio do Evangelho. Começa o Evangelho com a vinda de Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 1. O Evangelho começa com o nascimento de Cristo aqui na terra, a sua obra e o seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. É isso, essas são as boas novas de grande alegria que nós temos que falar para as pessoas, anunciar. É isso que levanta, salva uma pessoa e põe ela em Cristo. Então, quando a pessoa ela vai ouvindo sobre Jesus Cristo, se converte a Ele de todo o coração, Jesus Cristo salva ela não sabe nada ainda. Aí ela vai ter mestres que vão mostrar o que é ser salvo, o que aconteceu com ela. Que agora ele é um filho de Deus e o Evangelho vai ser introduzido dentro dela lentamente. Ela é gerada nessa dimensão em Cristo, gerada dentro da arca, guardada pelo poder de Deus, é salva. O que é ser salvo? É alguém que foi liberto da condenação eterna. Deus, a pessoa encontrou Jesus, nasceu de novo, ele arranca a pessoa do mal. É liberta da condenação eterna, liberta das prisões, liberta do poder do diabo, liberta das cadeias. Deus não tem filho escravo. Deus não nos deu espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado. Paulo diz isso em Gálatas e em Romanos 2 vezes. E por fim, a segunda etapa da salvação, quando ela deixar esse corpo, ela vai ter a vida eterna. Então o que é ser salvo? A salvação começa nessa vida. Eu conheço Jesus, meu Salvador poderoso, dominador de todo o universo, que com um sopro ele derruba o diabo. Sim ou não? Né? O diabo é zero à esquerda na presença dele. O diabo não está com 50% de poder e Jesus com 50%. Aí fica essa guerra aí de forças iguais. Não, o diabo é nada, gente. Já foi despojado na cruz do Calvário. Acredita ou não? Então, grande, poderoso Jesus Cristo, que criou todas as coisas, o verbo que se fez carne, ele me salvou, me arranca da escravidão, poderosamente. Sou salvo, sou de Deus, comprado pelo sangue dele agora. Sou posto em Cristo. Sou salvo. Então, nessa vida aqui, a salvação começa aqui. Então, é inadmissível um crente de 15 anos dentro de uma igreja, toda sexta-feira ele põe a mão na cabeça dele porque o mal está na vida dele. Ele não aprendeu nada do Evangelho. Na quarta-feira ele está lá, Espírito Santo, e na sexta, sai demônio de mim. E acredita nisso. Vocês entendem? Não estou um pouco exaltado aqui? Acho que não, né? O Evangelho é coisa poderosa. Então, recapitulando, quando eu encontrei Jesus, eu não sabia nada que Jesus existia. Não entendia nada da palavra, mas alguém pregou, eu criei. Então Deus agora me fez filho dele pelo seu poder. Ele me arranca da mão do diabo. Pode ser um pai de santo que trabalhava com 30 demônios, que acendia centenas de velas. Se ele acreditar em Jesus de todo o coração, o poder de Deus arranca todos os demônios dele. Traz ele salvo, né? E não precisa passar por 7 sexta-feiras, 7 meses, 7 anos. Não precisa, o endemoniado gadareno. Quanta sexta-feira ele fez? Jesus chegou lá, os demônios vieram, se prostraram, adoraram Jesus os demônios. Olha lá. Que temos nós contigo, Jesus, filho de Nazaré, vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Permita-nos, dá licença, nos autorize a entrar nos porcos. Né? Uma legião lá, uns 6.000 demônios, se ajoelharam, se prostraram, adoraram Jesus, que temos nós contigo, reconhecendo que Jesus era e pediram permissão, permita-nos entrar nos porcos. Jesus nem falou assim,
Sai, demônio, pôs a mão na cabeça, sonha, entorta pra cá, entorta pra lá, né? E dá aquele show, e sim, a igreja toda. Agora aquele show, né? Não, Jesus falou, pode ir. E o endemoniado gadareno foi liberto na hora. Na hora, não teve 7 dias disso, 7 dias daquilo. Esse é o poder de Jesus Cristo em quem eu acredito e você também. Agora toda hora a pessoa está endemoniada, toda semana, toda sexta-feira, porque não conhece o Evangelho. Não conhece o Evangelho. Água vai libertar uma pessoa, agorada vai libertar uma pessoa. Você vai para a internet, a turma fica braba comigo, gente. Mas você é salvo, ande como um salvo. Nós estamos em Cristo. Então quando a pessoa ouve tudo isso, ela vai aprendendo, ela é gerada dentro da arca. Gerada em Cristo, é a coisa mais linda que existe. Então ela é liberta até da religião, quando ela descobre essas coisas. Ela é liberta até da religião, né? Então nós estamos essa é a nossa posição. Será que você acredita nisso ou não? Recapitulando. Algum mal tocou na arca? Não. Algum demônio entrou lá para pôr uma úlcera? Em Jó não, a úlcera foi em Noé? Não, né? O diabo ficou rodando com o leão, buscando quem podia tragar. Podia ficar, mas não ia tragar nada, porque era o projeto de Deus. Olha a grandeza de Deus. E Deus, com seu poder, olhando para a arca ali, vai dar tudo certo. A água vai abaixar, vai fazer tudo direitinho. Não tem nenhuma força que impedisse isso. Então nós estamos nessa arca agora. Que mal vai te atingir? Ah, pastor. Pastor não fala assim, que depois o diabo vai te retalhar. Vai nada. Olha, não expulsa o demônio das pessoas, que depois o diabo vem na tua casa, acaba com a tua vida. Vai nada. Isso não é evangelho, isso é fracasso. Quem não crê na verdade, não entende o que é o evangelho, nem o poder de Deus. Então a pessoa ouve e ela é posta dentro dessa arca. Olha como Jesus Cristo é grande, meus irmãos. Olha como estar em Cristo é uma coisa gigantesca, grande. Infelizmente, uma boa parte nunca enxergou o que é estar em Cristo. Nunca viu Cristo como uma arca. A arca que liberta da condenação e da destruição desse nosso tempo, né? Então é o Evangelho, é a informação de Jesus Cristo. A informação de quem Ele é, do que Ele fez na cruz, do que Ele já realizou. Não é o que Ele... Ó, Deus vai fazer uma grande coisa na sua vida. Deus vai fazer... Não, já fez. Jesus já fez a grande coisa na minha vida. Já me salvou, me libertou, me pôs dentro de mim o Espírito Santo. Eu estou na arca, sou um filho, libertou-me nas mãos do diabo, sou salvo até o fim agora. Já fez. Agora o que eles querem que faça é isso: me dá carro, me dá casa, me dá dinheiro, muda minha vida, me dá um melhor salário, me dá uma esposa, me dá isso, manda esse tranqueiro embora, traz outro marido, não é isso que eles querem. Então, como é que uma pessoa é gerada em Cristo? Quando ela entende o Evangelho, bate aqui, ó. Descobri uma coisa nova. Pior que eu vejo isso acontecendo com gente de 10 anos na igreja. Gente de 15, olha, me ligou uma pessoa, acho que de Minas Gerais, se não me engano, e falou: pastor, preciso falar com o senhor, isso era tarde da noite. Não, fala. Eu estou há tanto tempo na igreja, pastor, vivia angustiado, vazio, estava insuportável, estava pensando em largar tudo, não queria mais nada. Aí peguei um vídeo assim, eu estava vendo um outro vídeo e apareceu uma coisinha, uma carinha lá que era o senhor assim. Eu falei: que isso aí nem é famoso, nem aparece em lugar nenhum. Cliquei ali, ele falou isso, essas palavras dele. Aí eu ouvi uma coisa, pastor, eu fiquei magnetizado por aquilo. Aí eu fui ouvindo outro. Pastor, parece que eu nasci de novo agora que eu entendi o Evangelho. Eu falei: parece não, nasceu. Foi gerado em Cristo agora. Né? Porque entendeu o Evangelho. O Evangelho é falar de Jesus, do que Ele já fez. Porque, olha, o Evangelho não é ensinar como as pessoas têm que trabalhar, não é ensinar como as pessoas têm que negociar, o Evangelho não é ensinar como tem que abrir empresa, o Evangelho não é dar curso de neurolinguística, como vender produto. O Evangelho não é isso, meus irmãos. O Evangelho é falar da obra da cruz, falar de Jesus Cristo. Você vê tudo isso na televisão.
Mas não é isso, evangelho. Isso tem empresas, tem cursos, tem profissionais que tratam dessas coisas. Agora você tem que pregar o que Cristo fez, anunciar quem Ele é, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele disse isso, meus irmãos. O mundo tem que crer que quem Jesus é, Ele é mesmo. Agora essas outras coisas, tem um monte de escolas que ensinam. Não preciso ensinar isso na igreja como se fosse evangelho. Então, como eu fui gerado pelo evangelho. Então, quando a pessoa entende o evangelho de verdade, que é as boas novas de grande alegria, então ela é gerada em Cristo, dentro da arca. Ela tem todos esses benefícios que vêm daquilo que Cristo fez na cruz. Vamos ver outra coisa, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, que fala sobre a salvação pela graça. Vamos ler a salvação pela graça que não é por obras. Então ele diz assim, versículo 5 de Efésios 2, 5. Estando nós mortos em nossos delitos, o que ele fez? Nos deu vida. Com quem? Sozinho? Não, com Cristo. Olha lá, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, olha lá, e nos fez assentar nos lugares celestiais, aonde? Em Cristo, na arca, olha aqui, ó. Estamos assentados em Cristo? Estamos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, olha lá, olha a arca aqui, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, isto não vem das suas obras, isso não vem do que você faz, isso você não produz, não é você que gera isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras, nenhuma obra te salva. Nenhuma obra te salva, te dá a vida eterna, não de obras para que ninguém se glorie. Agora olha lá, veja o versículo 10 para você entender em Cristo. Pois somos feitura dele, ele que nos fez, olha lá, criados aonde? Em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nós fomos feituras dele. Agora, quando eu nasci de novo, quando eu encontrei Jesus, nasci de novo, eu fui criado em Cristo. Nasci nessa dimensão chamada em Cristo, nessa outra atmosfera, onde não tem a lei da gravidade que me puxa para destruição e condenação eterna. Então eu fui criado, é um novo nascimento. A gente nasce nessa dimensão em Cristo, dentro da arca, meus irmãos. O que vai poder tocar quem está dentro da arca? Eu quero que você entenda o poder de Deus. Porque toda hora o diabo toca na nossa vida, toda hora o diabo está rodeando a nossa casa, toda hora o diabo está no marido que a esposa não é crente, toda hora o diabo, o devorador, está comendo o teu dinheiro, toda hora o devorador está na tua casa, toda hora tem um demônio te olhando, toda hora tem um espírito enganador na tua cabeça, todo culto tem essas coisas. Eu sou salvo ou não sou salvo? O que eu tenho que ver dentro de casa? Deus está na minha casa, Deus está na minha esposa, Deus está no meu marido, Deus está na minha casa. Eu vejo Deus, não vejo demônio dentro de casa. Isso é o evangelho, é ver Deus, não é ver o diabo. Está claro isso? Então nós somos criados, Paulo nos gerou pelo evangelho, fomos criados em Cristo Jesus. É daí que vem a boa obra. A boa obra é depois disso. Não é para ser salvo, é porque eu já sou. Então eu vou praticar uma coisa boa. E de novo eu vou repetir a mesma coisa. Mas e a brecha, pastor? O problema é a brecha. Quantos pensamentos errados você teve hoje? Você já virou uma peneira de brecha. Qual o dia que você acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou pensar coisas boas, hoje eu não vou ter vontade de cobiçar, eu vou ser paciente com a minha família, eu vou tratar no serviço tudo bem, eu vou ser perfeito hoje. Bateu 10 horas da manhã, você já fez tudo errado, não fez? Você percebeu que
que nenhum homem é capaz de tampar a brecha. Quem é capaz de... Nós somos defeituosos, nós produzimos defeitos todo dia. Todo dia a gente se irrita um pouquinho. Todo dia o homem é tentado olhar para uma mulher bonita. Todo dia. Todo dia as mulheres são tentadas a olhar para os homens bonitos. Todo dia. Quero ver só Jesus que nunca passou por isso, que ele era perfeito e nunca pecou. O resto é tudo estragado. Como é que você vai tampar a brecha? Agora, o que é que tampa a brecha? O Cordeiro de Deus foi para a cruz e derramou sangue. Esse sangue tampa a brecha da nossa vida, nos justifica, meus irmãos. Então eu não consigo tampar nada. Mas ele conseguiu tampar a brecha do pecado. Jesus na cruz do Calvário. Por isso tudo vem de lá. Está bem claro isso? Então nós somos criados em Cristo. Entenda, você vai descobrir o evangelho poderoso. É alegria ser crente, gente. É alegria. Né? Eu não estou nessa guerra psicológica. Quantos demônios? 500 demônios. Porque é o mal. Olha o mal. E sai o mal. E todo final de culto. Mal está amarrado. É mal, é mal, é mal, é demônio. Todo o pregador começa. Deus é poderoso. Vai mudar a tua história. Vai te prosperar no final do culto. Sai o mal. Está todo mal na igreja de novo. Deus não foi poderoso como ele pregou. E sai uma guerra psicológica. Cristo já despojou o diabo na cruz do Calvário. Ou eu acredito ou não entro no evangelho. Nenhum homem é capaz de vencer o diabo. Quando eu vejo essas pessoas dando agorada para vencer diabo, dando rosa para pôr dentro de casa para expulsar um demônio, né? Trazendo terra lá de Israel, que é terra santa, ungindo vassoura para varrer sua casa, para tirar o mal. Primeiro, o mal está sempre dentro da casa da pessoa, não sai nunca. Eles pensam que vão vencer o diabo com isso. Nenhum homem é capaz de vencer o diabo. Quem venceu o diabo foi Jesus na cruz por mim. Ele venceu porque ele era perfeito, nunca pecou. Ele que despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele que destruiu, Hebreus 2,14, o diabo na cruz do Calvário. É o único que venceu o diabo. Então, pensa bem, uma pessoa vai acreditar numa rosa ungida para vencer o diabo. Olha, ele não entende nada do evangelho, não confia em Jesus Cristo. A pessoa vai para passar esse monte de óleo, passa na porta, nos umbrais da porta, entrava na casa das pessoas e a mão inteira. Era nova decoração, parede branca, um monte de mão manchada de óleo. E a pessoa está lá no tique nervoso e não muda de vida, tomou um banho de óleo. Nisso não vence o diabo. O que vence o diabo é a fé no que Cristo fez. Ele venceu. Ele venceu. Acredita nisso ou não? Imagine, olha, por isso que eu gosto do evangelho. Aquela pessoa amarrada pelo medo das coisas, toda confusa, cabeça atrapalhada, só vê demônio. Um dia ela ouve a palavra da verdade, ela começa a descobrir, o Espírito Santo revela para ela que na cruz Jesus venceu o diabo, libertou ela do império das trevas, e ela crê. Ela entra numa nova dimensão de vida, ela enxerga tudo novo, tudo novo. Acabou a maldição que carregava a cabeça dela, acabou. Então nós somos criados em Cristo, nós nascemos de novo, gerados em Cristo, dentro dessa arca. Vamos ver outra coisa. 2 Coríntios 5,17, vamos lá. Pastor, isso é muito fácil. Fácil para nós que estamos debaixo da graça, mas pergunta para Jesus na cruz. Ele foi cravado, traspassado, julgado, condenado no meu lugar. Se foi fácil. Se foi fácil, é fácil porque eu recebo pela graça de Deus. Mas o verbo Deus em forma de homem que pagou o preço para mim, foi muito difícil ali. Ali ele disse, Pai, por que me desamparaste? Deus não podia ter comunhão com o pecado ali, porque ele foi feito pecado ali. Então o pai teve que virar as costas, interromper a comunhão com ele ali. Aquilo foi a coisa mais horrível no coração dele, mas ele fez isso por mim. Já fez. Então 2 Coríntios 5,17, olha lá. E assim, se alguém está na arca, ou não, se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criatura, uma nova criação.
Se alguém está onde? Em Cristo. Paulo disse, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, se alguém está em Cristo, como é que eu entro em Cristo, Paulo? O Evangelho me gera em Cristo, me põe em Cristo. Deus me cria em Cristo, nessa nova dimensão. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, foi feito de novo. É uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, o meu passado, a escravidão, tudo que eu era, se passou, tudo se fez novo. Eu sou a nova criatura agora. Eu ando como uma nova criatura. Ande como uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, cheio de fé, cheio de coragem do Espírito Santo, para falar o Evangelho, para pregar o Evangelho e contra todo esse sistema religioso que está armado, que esconde o Evangelho e mostra outras coisas. Falar a verdade. Isso é ser cheio de Espírito Santo. Todos que foram cheios de Espírito Santo falaram a verdade. Ninguém que foi cheio de Espírito Santo ficou se entortando, fazendo essas coisas atrapalhadas. Todos que foram cheios de Espírito Santo pregaram Jesus. Homens lúcidos que falaram a verdade. Isso é ser cheio de Espírito Santo. Então, se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Veja isso mesmo. Você tem um potencial tão grande de Deus como filho de Deus, que é isso que o diabo quer que as pessoas não vejam. O diabo quer que as pessoas sempre se vejam assim, eu estou preso, eu estou amarrado, tem uma maldição na minha família, tem um demônio na minha família, ai, está tudo errado, eu estou numa desgraça, ai, aí aparece um homem lá, vem que eu vou solucionar os seus problemas. Corre todo mundo atrás dele, né? Fico escravo das pessoas de liderança que só quer me dar o trízimo. Me dá o trízimo, né? Precisa de 500 mil pessoas com 500 reais. Aí vem o revelador na televisão. Ai, tô sentindo uma unção. Pegue o telefone, ligue para esse número e você vai ver que Deus, todo mundo faz aquilo, né? Ah, meu Deus do céu. Olha, o profeta falou. Só não falou de Jesus, o profeta. Não falou de Jesus. Ele falou que ia prosperar, que tinha uma unção sobre ele, que ele estava vendo os céus abertos, né? Ele viu tudo, sentiu tudo. Agora pegue seu telefone e ligue. É tudo isso, ele viu tudo isso. Não falou uma vez de uma palavra de salvação para ninguém. Falou nada da obra da cruz. Agora ele viu tudo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, alcance centenas pela internet, que eles ouçam isso. Ouçam lá, me liga a gente lá do Amapá, que aquela turma de Amapá, ouça isso e creia. A turma de Minas, do Rio de Janeiro, de Goiás, essa turma que liga para mim, ouça e creia nisso. Tenho fé que isso vai acontecer, você tem? Vão ser libertos disso, vão ser libertos. Vão ser libertos. Então, nós estamos em Cristo, meus irmãos. Você se vê assim? A salvação é tão grande. Quando você crê em Jesus Cristo, aconteceu uma coisa tão grande na tua vida, tão gigantesca. Você nasceu de novo, nasceu em Cristo. Foi gerado nessa dimensão. Está guardado, é um filho de Deus agora, protegido, salvo. Deus te comprou com o próprio sangue dele derramado na cruz. Você é salvo, é um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Está escrito isso na nova aliança. Ele quebrou todas as cadeias da tua vida. Se veja com as cadeias quebradas para você ver se não é real. Veja, creia nisso. É tudo pela fé. Não é pela emoção, está escrito, eu creio. Entro nisso pela fé, minha vida vai ser assim agora. Você vai ver se tudo isso não é verdade que eu estou te falando. Demorei 20 anos para enxergar esse arroz com feijão, né? Essa coisinha simples que é o Evangelho. Então, se alguém está em Cristo, é o quê? A nova criatura. Não é escravo mais. Não está mais na mão do diabo. Não tem um demônio. É um filho de Deus. Você está entendendo isso? Não precisa procurar alguém para orar. Oração forte é a tua. Você acredita que a tua oração é forte? Ou não?
Ai, pastor, eu oro, mas é tudo tão fraquinho. É porque você não acredita que Deus te ouve. Você não acredita que a tua oração é a forte. É você que é o Filho de Deus, né? Eu vou dividir essa palavra, parte para a semana que vem. Quero ler outro texto com você. Vamos lá. Gálatas, vamos lá. Gálatas, para você entender. Gálatas capítulo 4. Versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, olha, leia e entenda isso. Olha como está claro, como explica. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nasceu aonde? Sob a lei. Olha lá, nasceu sob a lei. Não está escrito aí? Para fazer o quê? Para resgatar. O que é resgatar? Arrancar, tirar. Para resgatar, olha lá, resgatar os que estavam sob a lei, para quê? Para que recebêssemos a adoção de filhos. Então Cristo nasceu debaixo da lei. Para quê? Para resgatar os que viviam debaixo da lei. Nos tirou da lei. Nós não vivemos mais debaixo da velha aliança. Não vivemos mais debaixo da lei. Está aqui, ó. Por que não entende essas coisas? Né? Olha lá. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Versículo 6. Olha como isso aqui é poderoso. Isso aqui é evangelho. E porque sois filhos, o que Deus fez? Enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Enviou ao nosso coração o Espírito de Cristo que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo. Pelo amor de Deus, está escrito isso na Bíblia? Pastor, quer dizer que de sorte que já não és escravo, eu não sou mais escravo? Não. Por que eu não sou mais escravo? Porque Cristo me libertou da escravidão para sempre. De sorte que já não és escravo, porém filho. Deus não tem filho escravo. Deus não tem filho escravo. Eu recebi o Espírito de Cristo e clamo, Abba, Pai, Deus é meu Pai. De sorte que não somos mais escravos. A igreja não é escravo, o crente não é escravo. Nós somos filhos. E se somos filhos, olha lá, também somos herdeiros de Deus. Não está escrito isso na tua Bíblia? Isso é verdade ou não é? Compara isso com aquelas coisas do Velho Testamento. Isso aqui é muito superior. Compara isso com... Eu tenho que sair da terra física. Os gigantes estão lá. Eu tenho que derrubar o gigante. Eu tenho que entrar. Eu não consigo possuir a terra toda. E toda hora o inimigo está na terra. Aqui é totalmente diferente. De sorte que já não és escravo. Porém, filho, se você é um filho, você é herdeiro de Deus. Tem uma herança te aguardando. Uma herança. Imagina, Deus é o criador de tudo. Olha a riqueza dele, não é fácil não. Você vai herdar isso. Olha. Você pensa que lá é ouro, prata? O ouro transparente é que nem piche para nós, porque a rua é de ouro transparente, é material de construção. Isso tem valor aqui nessa terra, lá é material de construção. Portas da cidade de pérolas, é material de construção, é de graça. Imagine ser herdeiro de Deus, ele deve ter coisas extraordinárias. Eu vou chegar lá e falar, paizinho querido, isso é meu. Ele fala, é meu filho, você acreditou em Jesus lá na terra? Mas lá na terra não tinha quase nada, lá na terra foi assim mesmo. Agora aqui, você vai gastar uma eternidade e não vai descobrir o que você tem ainda. Vai precisar de 2, 3, 4 e não tem mais fim. Nós vamos chegar lá, meu irmão, somos salvos. Então você não é mais escravo. Põe na tua mente isso. O que é que está te escravizando? Você não é mais escravo, você é filho. Você não é mais escravo, você é filho. Você tem o Espírito de Cristo em você. Você não é escravo, você é filho. É ou não é? Vai lá para Romanos 8. Romanos 8. Isso é o Evangelho, que é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus. O poder de Deus não é uma chuva de prata, coisa brilhante, luminosa, que a pessoa treme. Oh, que coisa maravilhosa. O poder de Deus é isso aqui, essas informações aqui. Então, Romanos 8. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Olha lá, o que eu recebi? Não, você não recebeu o espírito de escravidão para viver outra vez com o mesmo medo.
Atemorizado. Eu era atemorizado quando não conhecia Jesus. Agora conheci Jesus, viu, com mais medo ainda. Não, eu não recebi espírito de escravo para outra vez viver com o mesmo medo, até mais. Tem gente que vivia com medo quando não conhecia Jesus. Veio para a igreja, tem mais medo ainda, porque naquele tempo não acreditava no demônio. Agora só vê demônio, está com mais medo do que quando não era crente. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito Santo testifica lá dentro de nós, que o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí vem uma partezinha aqui que a turma da prosperidade e da confissão positiva não gosta de ler. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, a gente vai passar algum sofrimento aqui nessa terra? Vamos passar luta, sofrimento, né? Mas vamos ser glorificados. Está bem claro isso? Você aceita isso, queridos? Então acredite de todo o coração. Olha, eu te li essas coisas, eu não estou inventando. Eu não estou interessado em pegar nada de vocês. Olha, aqui não está escrito. Se está escrito, é verdade. Compara isso com as coisas da velha aliança. Olha a diferença, meus irmãos. A nova aliança é muito superior à velha. Está bem claro isso na sua mente? Então, na semana que vem nós vamos recapitular tudo isso de novo e vamos pegar outros textos em Cristo para descobrirmos o que temos nele. Fala assim, amém.